Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre geometria analítica. Eu peguei aqui 3 itens da prova da Federal de Santa Catarina de 2020. Se você não conhece essa prova, ela é uma prova somatória, onde você tem lá itens 01, 02, 04, 08, 16, 32, podendo chegar em 64, e você tem que resolver esses itens e, de maneira geral, encontrar quais são os itens corretos e dar como resposta o somatório desses itens corretos. Por isso, uma prova somatória. Além disso, eu quero te perguntar uma coisa. De onde você é? Me conta aqui nos comentários, isso é muito importante. Segunda pergunta. O que você quer ver aqui? Você quer ver mais questões? Você quer ver dicas? Você quer ver live? Me conta, do que a gente fala aqui que é interessante para você? E uma terceira pergunta. Deve-se ou não mudar a data do Enem 2020? Eu defendo a ideia de que sim, devemos mudar a data do Enem 2020, ok? Por uma questão de equiparar as pessoas da melhor maneira possível, e não é o que está acontecendo nesse momento. Agora, vamos em frente. Eu quero te mostrar então 3 itens da Federal de Santa Catarina, e o primeiro desses itens vai nos contar o seguinte. Deixa eu clicar aqui, peraí, olha só. Se os pontos A, B e P, e perceba que o ponto P tem incógnitas A e B, se esses 3 pontos são pontos colineares, se eles são colineares, quer dizer que eles estão na mesma reta. E se eles estão na mesma reta, o determinante formado por esses 3 pontos é igual a zero. Lembra? A condição de alinhamento, a condição para que 3 pontos sejam colineares. Professor, eu não lembro mais o porquê disso. Eu vou deixar aqui no card uma aula sobre isso para você entender como trabalhar essa ideia. Agora dá uma olhada. O determinante formado por esses 3 pontos é igual a zero. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte: bom, eu vou usar aquele método que calcula o determinante de uma maneira mais breve, mas lembra, só dá para usar esse método porque a terceira coluna lá daquela matriz 3x3 tem elementos todos iguais ao quê? Iguais a 1. Você vai pegar e vai colocar lá, dá uma olhada comigo. O primeiro valor que eu tenho é 0 e 2, depois a gente tem 0 e 3, depois o ponto A e o ponto B, desculpa, a coordenada A e B, as coordenadas A e B, e aí repete a primeira. A primeira foi 0 e 2, tudo isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0. Logo, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes B dá 0, A vezes 2 vai nos dar 2 vezes A, e depois, isso é diagonal principal. Diagonal principal preserva o sinal, diagonal secundária troca o sinal. Então dá uma olhada comigo. O que vai acontecer? Diagonal secundária, 0 vezes 2 dá 0, A vezes 3 dá 3A, vem para cá, menos 3A, 0 vezes B vai te dar o quê? Vai te dar 0. Tudo isso acaba igual a 0, consequentemente dá uma olhada. 2A menos 3A vai nos dar menos A igual a 0, logo A é igual a quanto? A nesse caso vale o quê? Vale 0. E aí dá uma olhada comigo num detalhe importante que é, você vai dizer, legal. Se o A vale 0, 0 dividido por qualquer coisa vai ou não vai ser menor do que 1? Pera, a gente tem que ver se esse B, porque aqui o B não apareceu, temos que ver a outra expressão, porque se eventualmente o B for 0, 0 dividido por 0 é uma indeterminação, e aí esse item vai ser um item falso. Então vamos avaliar o segundo caso. No segundo caso, deixa eu trocar essa cor aqui para a gente diferenciar. No segundo caso, eu também tenho um ponto C, um ponto D e o ponto P, que tem coordenadas A e B, e esses 3 pontos também estão o quê? Também são colineares. Então, você vai me dizer que eu tenho lá o seguinte, olha só. O primeiro ponto, eu vou começar com o que tem 0 aqui, ó. Professor, interessa a ordem? Não. Quando eu estou falando de 3 pontos, a ordem com que eu represento eles não vai mudar nada. Então, 0 e 1, depois 1 e 3, depois o ponto A e o ponto B, repete o primeiro, 0 e 1, e tudo isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0. Então dá uma olhada. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes B vai nos dar B, A vezes 1 vai nos dar A, diagonal principal. 1 vezes 1 vai dar 1 positivo, A vezes 3 vai dar 3A, vem para cá, menos 3A,
e 0 vezes b vai dar 0, tudo isso é igual a 0. Quer dizer que menos 2 vezes... Olha só, desculpa. Deixa eu apagar isso daqui, tá errado lá. O que acontece? A gente tem b e a gente tem bb. Então deixa eu pôr aqui o b. B, a menos 3a vai nos dar menos 2a mais 1, tudo isso igual a 0, mas a é 0. Então, na verdade, olha, b acaba igual. Menos 2 vezes 0 dá 0 e 1 vai para o lado de lá, negativo. Então, sabendo dessa condição, você vai pegar e vai me dizer, olha, a dividido por b é igual a 0 dividido por menos 1, que realmente vai nos dar o quê? Um valor menor do que 1. Tá ok? Realmente é menor do que 1. Então, se você estivesse julgando o item, você ia dizer que esse item aqui era um item o quê? Era um item verdadeiro. Eu tirei as alternativas, porque como a prova tem vários tipos, ia ser um número para uma e outro para outra, eu optei por tirar as alternativas. Esse é um primeiro item, está falando de quê? Está falando de eventos colineares, né, de pontos colineares. Você tem aqui no card uma aula sobre isso para entender como essa ideia funciona. E aí, você quer ver uma coisa? Deixa eu limpar essa relação que a gente tem aqui. Eu quero que você dê uma olhada no próximo item. Olha só, o próximo item vai falar de reta, mas olha só, antes da gente falar de reta, você já é inscrito nesse canal? É muito importante que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe aí em todas as suas redes sociais, clica aqui, tem um lugar aí no celular ou no seu computador, tem um lugar aí em compartilhar, você copia um link, manda para aquele pessoal que está precisando estudar, você certamente conhece alguém que precisa aprender matemática, vamos difundir isso, vamos espalhar isso para o maior número de pessoas. Você está aqui, já gostou do primeiro item? Deixa o seu like, deixa um comentário, lembra, me conta de onde você é, ok? O que você quer ver aqui? E ainda... Adia ou não adia o Enem? Qual é a sua opção? Na minha opinião, adiamos sim o Enem 2020. Agora, dá uma olhada. O segundo item que a gente tem colocado aqui diz o quê? Se R é a reta da figura a seguir, então você tem uma reta lá, eu já vou chamar essa reta, olha só, já vamos chamar essa reta de uma reta R. Se R é a reta dessa figura, então a sua equação geral pode ser escrita de que maneira? Primeira pergunta, o que é que nós temos dessa reta? Nós temos um ponto. Agora me responda, para encontrar uma equação de reta existem duas maneiras. Ou eu tenho dois pontos, que não é o caso, ou eu tenho um ponto e o coeficiente angular. E para definir coeficiente angular, eu vou deixar link para as duas coisas que você precisa nessa aula, eu vou deixar link aqui em cima. Para definir o coeficiente angular, a gente precisa fazer o seguinte, coeficiente angular, deixa eu te mostrar uma coisa, olha só, deixa eu colocar um ângulo aqui, ó. Este ângulo que está colocado aqui é um ângulo que se forma entre o eixo X e a reta no sentido o quê? No sentido anti-horário, ok? Um ângulo formado entre o eixo X e a reta no sentido anti-horário. Para pensar, meia volta vale quanto? Meia volta vale 180 graus. Se eu já tenho um ângulo de 45 lá, então você vai me dizer que esse ângulo de inclinação que está colocado aqui, eu vou chamar ele de um ângulo beta. Este ângulo de inclinação beta colocado aqui é a diferença, ele vale 135 graus. E o que é que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar que para toda e qualquer reta, o coeficiente angular de uma reta é a mesma coisa que a tangente do ângulo de inclinação, que no caso vale 135 graus. Sabendo disso, olha só, o coeficiente angular da reta R é igual ao quê? Tangente de 135. Vamos lá. Reduções de quadrantes, isso é trigonometria. De 135 para 180, falta 45, ok? De 135 para 180, falta 45. E aí eu vou te perguntar, no segundo quadrante, a tangente nos dá respostas positivas ou negativas? Professor, no segundo quadrante a tangente é negativa. Então isto é igual a menos a tangente de 45 graus. Quer dizer que o coeficiente angular da reta R acaba igual a quanto?
acaba igual a menos 1. Essa é a informação que a gente tem lá. Se a gente sabe disso, o que é que você tem da reta R, professor? A respeito da reta R, peraí, a respeito da reta R, eu posso dizer que eu tenho um ponto, que é o ponto A, de coordenadas 5 e menos 2, e o coeficiente angular dessa reta, deixa eu apagar esse R aqui, que não parece um R, né? Parece um equívoco ali. Deixa eu colocar aqui, então, olha, você tem lá uma reta R, e dessa reta nós sabemos o ponto A, e sabemos o coeficiente angular, e o coeficiente angular é igual a quanto? É igual a menos 1. Como é que a gente calcula a equação de uma reta quando a gente tem um ponto e o coeficiente angular? Vou deixar link para o vídeo que explica o porquê dessa ideia aqui em cima. Você vai me dizer o seguinte, olha, tem uma equação chamada de equação do feixe de retas que vai te dizer o seguinte, y menos o y do ponto dado, que pode ser chamado de YO, é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos XO, e você pode, é claro, lembrar dessa fórmula como ioiô mochoxô. Toda vez que você tiver um ponto e o coeficiente angular, você vai usar o ioiô mochoxô. E você vai me dizer o quê? Dá uma olhada. Y menos o y do ponto. Quem é o y do ponto? O y do ponto é menos 2. É igual ao coeficiente angular, que vale menos 1, que multiplica x menos o x do ponto, que nesse caso vale 5. Então, veja comigo. Y menos menos vai nos dar y mais 2, igual menos 1 vezes x vai nos dar menos x, menos 1 que multiplica menos 5 vai nos dar o quê? Menos 1 que multiplica menos 5 vai nos dar mais 5. A consequência imediata dessa história é organizar. Vou trazer tudo para cá. Eu vou ficar com x mais y, e aí o x veio para cá positivo, o y já estava lá. 5 positivo vem para cá o quê? Negativo. Menos 5 com 2 vai nos dar exatamente o quê? Vai nos dar exatamente menos 3, tudo isso igual a zero. Como você pode ver, a reta R descrita no enunciado não é aquilo que a gente tem colocado lá, tá ok? Este item é um item o quê? Se você fosse olhar lá na sequência, este item seria classificado como um item falso, ok? Este item seria classificado como um item falso, certo? Agora, sabendo disso, eu quero que você veja aqui mais uma ideia. Deixa eu limpar esse raciocínio todo. Peraí, tá gostando do vídeo? Se inscreve, tá? É bem importante. E aí o que vai acontecer? Deixa eu colocar o último item aqui. E o último item conta o seguinte. Se lambda é a circunferência de equação x² mais y² menos 4y igual a zero, essa aula de circunferência é uma aula que vai ser publicada daqui a algumas semanas, 3 semanas ou 4 semanas aqui no canal. Toda segunda-feira de manhã a gente está publicando uma série de ideias aqui. Dá uma olhada, eu tenho uma equação de circunferência que está colocada lá. Quando a gente olha para uma equação de circunferência, independente do que o enunciado vai pedir, veja, o que você deveria encontrar? Você deveria encontrar o quê? Você deveria encontrar o centro, e o centro é definido como o quê? O centro é definido como D dividido por menos 2 e é definido como E dividido por menos 2. E vale saber que uma equação geral de circunferência é configurada como ax² mais by² mais c que multiplicaria x vezes y mais d que multiplicaria x mais e que multiplicaria y mais um termo independente f. Daqui a algumas semanas você vai ter exatamente o porquê dessa construção que está aqui e quais são as condições quando a gente fala sobre isso. Dá uma olhada? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já esteja publicado e aí vai ter link no card aqui em cima. Mas você vai pegar e vai me dizer o que? Olha, em primeiro lugar, é obrigatório que o A e o B sejam iguais e iguais a 1. É obrigatório que o C ou que eles sejam, por exemplo, se eu tiver lá o A igual a 4x², o B igual a 4y². Eles podem ser 4 e 4, mas aí quando você dividir a equação da circunferência inteira por 4,
você vai ficar com 1x² e 1y². Tem que ficar desse jeito, para que dê certo tudo que eu vou te mostrar. Não existe numa equação de circunferência ninguém que multiplique xy. Então aquele c ali vai ser 0. Agora, dá uma olhada comigo. Além disso, você tem que me dizer o seguinte: como é que eu faço para encontrar o centro de uma equação de circunferência? É o número que multiplica x dividido por menos 2 e o número que multiplica y dividido por menos 2. E ainda, como é que a gente encontra o raio de uma circunferência? É a raiz quadrada de, olha comigo, x do centro ao quadrado, que você vai encontrar aqui, mais y do centro ao quadrado, menos o termo independente f, ok? Menos o termo independente f. Então, estas são as informações sobre uma equação de circunferência. Nesse caso, olha comigo, quanto vale o A aqui, ó? O A vale 1, o B vale 1. Você está vendo alguém multiplicando x? Não, ninguém. Então é porque é 0. Quer dizer que o centro será 0 dividido por menos 2 para o x do centro. E quem é que multiplica y? Quem multiplica y é menos 4. Então você põe aqui, ó, menos 4 dividido por menos 2. Logo você vai me dizer que o centro, ele é o quê? 0 dividido por menos 2 dá 0. Menos 4 e menos 2 vai nos dar 2 positivo. Este é o centro. Se você sabe o centro, dá uma olhada comigo. Sabendo que a gente já falou lá, você vai me dizer, olha, o raio é igual à raiz quadrada de x do centro, que vale 0 ao quadrado, mais y do centro, que vale 2 ao quadrado, menos o termo independente. Só que nessa equação de circunferência, o termo independente é o quê? É 0. Então, olha só, 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tudo isso menos 0. Quer dizer que o raio é 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 vale quanto? Vale 2, certo? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas o enunciado, continuando, diz que se lambda é a circunferência de equação que nós já analisamos e R é uma reta descrita aqui, ó, R é aquela reta colocada lá, então lambda intersecção com R é um conjunto unitário. Você sabe o valor do raio? Sabe. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, vai ficar torto, mas olha comigo. Imagina que a gente tem uma primeira circunferência, imagina que a gente tem uma segunda circunferência, imagina que a gente tem uma terceira circunferência. Todas essas circunferências têm o quê? Tem centro. Todas essas circunferências têm lá, ó, centro, centro, ignore o fato das minhas estarem levemente tortas, pense na ideia. Centro, centro e centro. E todas elas necessariamente vão ter o quê? Olha só, você vai ter aqui raio, você vai ter aqui raio e você vai ter aqui raio. O que eu quero que você pense comigo é, o que é que uma reta pode ser em relação a uma circunferência? Uma reta pode ser, pessoal, esse vai ficar ruim, hein? Uma reta pode ser, olha comigo, tangente à circunferência. Uma reta pode ser secante à circunferência ou uma reta pode ser exterior à circunferência. No primeiro caso, a distância do centro até a reta, eu vou chamar essa reta de reta R em todos os casos, a distância do centro até a reta é igual ao raio. Nesse caso, ela é o quê? Tangente, e a intersecção delas é unitária. Em segundo lugar, a distância do centro até a reta pode ser menor do que o raio. Nesse caso, ela é o quê? Secante. E a distância do centro até a reta pode ser maior do que o raio. Distância do centro até a reta pode ser maior do que o raio. Nesse caso, a reta é uma reta o quê? Exterior. Aí você vai dizer, ah, legal. Então, você quer ver uma coisa? O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a distância do centro, que está colocado aqui, até a reta que a gente tem lá. E para isso existe uma fórmula que vai te dizer o seguinte, olha, considere um ponto P qualquer
que tenha x do ponto P e y do ponto P. E considere uma reta R qualquer, que seja A que multiplica x, mais B que multiplica y, mais C igual a zero, uma reta escrita de forma geral. Isso vai me dizer o seguinte: distância do ponto até a reta é o módulo de A da reta que multiplica x do ponto, mais B da reta que multiplica y do ponto, mais o C da reta, dividido tudo isso pela raiz quadrada de A da reta ao quadrado mais B da reta ao quadrado. Essa é a condição que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu tenho o ponto e eu tenho a reta. Então, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, distância, né, ó, isso daqui é uma outra fórmula. Distância do centro até a reta R, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser igual a módulo de 2, que multiplica 0, tudo isso mais 3, que multiplica 2, tudo isso mais 7, dividido pela raiz quadrada de, olha comigo, a quadrado 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais b quadrado 3 ao quadrado, que vai dar 9. Consequentemente, distância do centro até a reta é igual 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6 mais 7, vai nos dar módulo de 13 sobre raiz de 13, que acabaria igual a 13 sobre raiz de 13, certo? Acabaria igual a 13 sobre raiz de 13, e aí eu vou racionalizar. Então eu vou multiplicar por raiz de 13 em cima e por raiz de 13 embaixo. E se eu multiplicar por raiz de 13, dá uma olhada comigo? Raiz de 13 no denominador. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13. Com aquele 13 lá de cima, simplifica. Em outras palavras, você vai me dizer que a distância do centro até a reta acaba igual a raiz de 13 unidades de comprimento. Quanto que é o raio? Professor, o raio, ele é igual ao quê? O raio é igual a 2, né? 2 unidades de comprimento. Peraí, raiz de 13, quer ver uma coisa? Quanto é raiz de 9? Professor, raiz de 9 vale 3. Então, se a gente tem isso daqui, ó, unidades de comprimento, raiz de 13 é um número maior do que 3. Se raiz de 13 é maior do que 3, a distância do centro até a reta é ou não é maior do que o raio 2? É maior do que o raio. A reta, na verdade, é uma reta o quê? Exterior a essa circunferência. E se ela é exterior à circunferência, esse item é um item o quê? É um item falso, ok? Item falso também. Perceba, você tem um item de uma questão com vários itens, mas esse item é uma pergunta completa. Então, quando a gente pensa nessa prova, só os 3 itens de uma das questões valem por 3 questões. É muito importante tomar cuidado, é uma boa prova para treinar, para lembrar de diversas áreas diferentes aí. Eu agradeço pelo seu comentário, pela sua curtida, ou não gostou de alguma coisa, comenta aqui embaixo também. Fala pra gente de onde você é, o que mais você quer ver aqui e vamos adiar ou não vamos adiar o Enem? Legal? Meus caros, abraço para todos, até mais, tchau, tchau!